conectando você ao universo do táxi. Este é o podcast Na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Olá, hoje a gente tem um material aqui que, olha, nos joga bem no meio de um conflito urbano que todo mundo conhece, né? Aquela briga entre táxis e os aplicativos de transporte. Vamos dar uma olhada em como essa tensão toda acontece em dois lugares bem diferentes, Rio de Janeiro e Toronto. Exatamente. E as fontes que a gente analisou, elas pintam quadros bem distintos dessa disputa, sabe? Ah, é? Vamos investigar, assim, as estratégias de cada lado, né? As acusações que eles trocam e acho que o principal, como é que o poder público entra nisso ou não entra, né? Em cada cidade. Entendi. O objetivo é mais entender as particularidades e as consequências desse embate, sempre olhando para o que o material que a gente recebeu nos traz. Legal. Então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar essa história. Começando por Toronto. O material descreve o setor de táxi lá quase como uma herança de família, né? Isso mesmo. As licenças que eles chamam lá de medallions eram ativos muito valiosos, muitas vezes passados de pai para filho, sabe? Imagino. E aí chegou o Uber E aí, segundo o que a gente leu, o Uber chegou e, abalou profundamente essa estrutura toda. Gerou uma insegurança financeira, assim, enorme para motoristas que já estavam, há décadas na profissão. E a culpa vai para quem, segundo eles? Olha, as fontes indicam que a principal acusação deles é contra a prefeitura mesmo, por ter permitido o que eles acham que foi uma expansão, assim, totalmente descontrolada dos aplicativos, né? Sem proteger o valor desses medalhons. Entendi. E no Rio de Janeiro? A perspectiva que o material traz é bem diferente, né? É outra história. Lá, a sensação que descrevem não é de um setor que foi historicamente super protegido, não. Ah, não. Pelo contrário. O material aponta mais para um setor que sofreu com uma desregulamentação que começou lá por 2015. E isso teria, sim, aberto as portas para os apps sem exigir muita coisa em troca, sabe? Entendi. Quer dizer, facilitou a entrada dos aplicativos. Exato. E o resultado que apontam é uma queda, assim, brutal de receita para muito taxista. Coisa de quase 80% em alguns casos. Nossa. E um cenário que a pandemia ainda piorou, claro. O que fica muito forte no material sobre o Rio é um sentimento de abandono mesmo por parte da prefeitura carioca. Uma sensação de que, olha, foram deixados para lá. E essa diferença toda de contexto, imagino, acaba aparecendo na forma como eles lutam, né? Com certeza. Em Toronto, a reação que o material descreve parece mais recente e bem focada na justiça, no judiciário. Ah, sim. Lemos que, em maio de 2025, eles entraram com uma ação coletiva bem robusta contra a prefeitura e a Uber, buscando indenização, revisão das regras. Foi descrita como um tapa na cara, né? Uma tentativa de reaver o valor perdido dos medallions. Isso. E o que é interessante notar, e as fontes meio que sugerem isso, é que essa abordagem mais legal em Toronto talvez tenha a ver diretamente com defender um ativo financeiro bem concreto, que é o medallion. Faz sentido. Já no Rio, o material descreve o conflito mais como uma guerra de guerrilha, sabe? Mais antiga, mais persistente. Guerra de guerrilha? É. Teve aquela tentativa de barrar os apps em 2017 pelo sindicato, né? Mas o Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, não aceitou. Entendeu que eram serviços diferentes. E essa tentativa na justiça não foi a única que não deu em nada no Rio, certo? Pelo que está no material? Correto. O Ministério Público também tentou intervir, mas parece que sem muito sucesso prático. O que a fonte destaca muito é um ciclo de frustração, sabe? Frustração. É. Muita reunião, muito ofício enviado para a prefeitura, para políticos, mas pouca mudança de verdade. E isso parece que acabou alimentando os protestos mais diretos contra os políticos. Uma tática bem diferente da batalha mais formalizada nos tribunais lá de Toronto. É como se a briga no Rio fosse mais pela sobrevivência do dia a dia, né? Menos por um patrimônio específico. Exatamente, mais pela sobrevivência diária do que pela recuperação de um patrimônio que já estava estabelecido, como em Toronto. E aí a gente chega nas acusações de concorrência desleal.
Isso aparece forte nos dois casos, né? Muito forte. Em Toronto, a fonte usa até uma metáfora impactante. Fala em guerra urbana. Guerra urbana. Isso, onde um lado o Uber teria tipo uma armadura e o outro, os táxis, só um estilingue. A dor maior ali parece ser mesmo a desvalorização das licenças que eles viam como um investimento seguro para a vida. Entendo. E no Rio, como essa disparidade é descrita? No Rio, o material detalha de outro jeito. Aponta mais para o contraste gritante entre o que se exige dos táxis e o que se exige dos apps, né? Tipo, para os táxis, vistorias anuais super rigorosas, cursos obrigatórios, a exigência da placa vermelha, né, que identifica o veículo oficial, e do outro lado, a simplicidade que seria para cadastrar um motorista de aplicativo. bem diferente, né? Totalmente. As fontes mencionam até uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que impediu por um tempo a transferência dos alvarás, que são as licenças de táxi no Rio, o equivalente aos medalhons, né? Ah, lembro disso. E isso impactou muito a questão da continuidade familiar do negócio, sabe? Mexeu com muita gente. O que reforça ainda mais essa percepção de que o tratamento não é igual, né? Exatamente. A crítica central no material sobre o Rio é essa, a falta de ação da prefeitura para criar um campo de jogo mais equilibrado, e o resultado prático que descrevem é que as tarifas dos táxis que são reguladas acabam sendo esmagadas, pressionadas para baixo pelos preços dos aplicativos que mudam o tempo todo e muitas vezes são menores. O que torna a competição quase impossível para muitos, imagino. Insustentável, essa é a palavra que aparece. Então tá, olhando para tudo isso que a gente viu, o que dá para extrair? A gente tem aquele embate clássico, né? Tradição regulada contra a inovação que chega e bagunça tudo. Isso. Mas as fontes mostram que o jeito como isso acontece e as respostas que aparecem são muito locais, né? Toronto foca mais na perda do patrimônio, vai pela via legal. Enquanto o Rio vive essa luta mais longa, mais do dia a dia, focada na sobrevivência e nessa sensação forte de abandono pelas regras, pela regulação. Entendi. E o ponto crucial que as fontes levantam, tanto num caso quanto no outro, é o papel, assim, determinante das autoridades locais. Ah, sim. O poder público. É? Seja pela ação regulatória ou pela falta dela, né? Ou pela forma como respondem às demandas dos taxistas, a atuação do poder público parece ser o fiel da balança nesse conflito todo. E une os dois lados de certa forma. Une no sentimento de injustiça, né? Isso une os taxistas nas duas cidades. Mas as raízes dessa sensação e as estratégias que eles usam para responder aí variam bastante e refletem as histórias e as estruturas de cada lugar. Fica então uma questão que, vai muito além de Rio e Toronto, mas que o material que a gente analisou força a gente a pensar, né? Qual seria? Como é que se acha o ponto de equilíbrio nisso tudo? Quer dizer, como acolher a inovação tecnológica que traz conveniência, traz novas opções, sem simplesmente dizimar setores tradicionais que ainda sustentam muitas famílias e operam sobre regras que foram estabelecidas há muito tempo? É a pergunta de milhões, né? É uma pergunta bem complexa, sem dúvida, e que fica aí pra gente refletir. Estamos terminando aqui mais um podcast na Faixa, um podtáxi do Sindicato dos Taxistas Autônomos do município do Rio de Janeiro. Aproveitamos para dizer para você, taxista, nosso canal de podcast foi criado para levar informação, debates e histórias reais da nossa categoria diretamente até você. Mas, para continuarmos crescendo e fortalecendo a voz dos taxistas, precisamos do seu engajamento. Como você pode ajudar? Inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum episódio novo. Ative as notificações, ícone de sininho, para receber um alerta sempre que lançarmos um conteúdo. Curta e avalie com 5 estrelas. Isso melhora nossa visibilidade nas plataformas. Compartilhe com colegas de trabalho e grupos de WhatsApp. Queremos atingir cada taxista do Rio. Comente e envie sugestões de temas. Queremos saber quais assuntos mais importam para você. Cada like, cada inscrição e cada comentário faz diferença. Juntos, ampliamos nossa representatividade e garantimos que as vozes dos taxistas ecoem mais alto dentro e fora da cabine. Acesse agora o canal YouTube e faça parte desse movimento. Contamos com você para levar o Stand na Faixa ainda mais longe. Vamos juntos!